Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa terceira live da Escola da Advocacia Geral da União, com a nossa convidada Tereza Vilac. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu sou o diretor da Escola da Advocacia Geral da União aqui em Minas Gerais, primeira região, e é com muita satisfação, que eu cumprimento a todos, por essa oportunidade. Na verdade, a gente já tinha feito 2 lives, com os colegas da escola da 5ª Região, Marco Aurélio, e com a Rita Nolasco, da Escola de São Paulo, da 3ª Região. E agora a gente tem a oportunidade, de fazer essa live com um tema muito importante, que é contratações, sustentabilidade e ética nas contratações públicas. Eu gostaria imensamente de agradecer as pessoas que nos assistem, principalmente o diretor nacional, Danilo Santana, e a nossa vice-diretora, Adriana Venturini. Eles, de uma maneira geral, e nós conjuntamente, elaboramos esse projeto Escola da AGU em Casa. Então, é uma oportunidade que nós temos de capacitar as pessoas com conhecimentos transmitidos online. Essa é uma oportunidade, como eu disse, que nós temos. Anteriormente, antes do coronavírus, a gente fazia os eventos presenciais, e agora estamos capacitando os colegas, membros da Advocacia Geral da União, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Bacen e os demais interessados da comunidade jurídica em geral. Estamos fazendo as nossas capacitações online. Como eu disse, a gente tem uma grande satisfação de estar aqui dentro desse projeto. Futuramente nós vamos abrir salas virtuais, estamos aí com outros planos, outros projetos de capacitação, mais lives, Então, aos poucos a gente vai fazer essas divulgações. Eu acredito que a nossa convidada já entrou. Doutora Tereza Vilac, ela está conectando com a gente. Vamos aguardar. Boa tarde, Rodrigo. Você me vê? Boa tarde, Tereza. Tudo bem? Não te Bem, vejo, mas está conectando ainda. Pois não, vou aguardar um pouquinho. Isso. Enquanto isso, Tereza, enquanto eu não te vejo, eu vou já passar o seu currículo, eu já te agradeço de antemão a sua presença. Ainda está conectando, mas a doutora Tereza Vilac é uma colega nossa, advogada da União. Ela tem doutorado em Ciências Ambientais e graduada em Filosofia pela USP. Ela trabalha atualmente na Câmara de Sustentabilidade da Advocacia Geral da União e é uma querida colega. Tereza, você me escuta? Tereza? Vamos adicionar a Tereza de novo aqui. Seja bem-vinda, Tereza. Rodrigo, me vê agora? Sim, te vejo com muita satisfação. Igualmente. Te agradeço Igualmente. muito. Te agradeço muito. Eu agradeço. Imagina, é um serviço de utilidade pública que a escola está prestando, não só para os advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda, procuradores do Banco Central, como todos os órgãos assessorados e toda a comunidade jurídica e de gestão pública brasileira.
Eu tive notícias da repercussão das atividades da escola, principalmente as duas anteriores, com relações a procuradores do município, gestores de outros órgãos que estão já acompanhando as atividades da escola. Então, eu gostaria de parabenizar e me dizer que eu espero estar à altura dos que me antecederam. Muito obrigada. Tereza, você sabe disso, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Até Sim. por, às vezes, que você veio aqui na escola, nos eventos presenciais. Então, assim, eu que te agradeço a sua gentileza, né, de ter aceitado o convite, né, para falar um tema tão importante, né? E você que é consultora, né, que trabalha na consultoria, que trabalha na Câmara de Sustentabilidade e que, né, já desenvolveu a sua tese, né, no doutorado de ética e sustentabilidade. Então, para a gente um imenso prazer tê-la aqui, né, para passar os seus conhecimentos, né, passar a sua experiência. E a gente começa, né, claro, eu coletei algumas perguntas, né, para direcionar a nossa live e para ficar mais fácil para aqueles que nos assistem. E a primeira pergunta, né, que eu te faço, não é o que é a sustentabilidade e o que ela abrange. Não é? Eu acho que é a primeira pergunta, né, porque dentro desse tema de sustentabilidade ética nas contratações públicas, né, a gente tem que começar, né, o que é sustentabilidade? É fundamental essa compreensão da sustentabilidade para que nós possamos passar da relação dela com a ética, com as licitações e, particularmente neste momento de grande enfrentamento de desafios nacionais e internacionais pelas contratações do Covid-19. Há ainda, infelizmente, um senso comum nas pessoas no sentido de que a sustentabilidade se refere à preservação da flora. Sim, a sustentabilidade ela abrange a preservação das matas, da qualidade da água, dos rios, da natureza, naquela imagem mais comum que nós temos. Mas não é só. A sustentabilidade é multidimensional. Ela considera questões ambientais, como as que eu referi, aspectos sociais, como, por exemplo, a questão das contratações da proteção aos trabalhadores, aos terceirizados, a garantia dos direitos sociais, já adiantando que eu sei que o nosso tempo não é muito extenso, e também questões econômicas. É importante que haja um equacionamento com relação, por exemplo, nas licitações, aos aspectos econômicos referentes aos preços dos produtos e serviços. Além disso, a moderna literatura tem avançado muito e diz que outras dimensões se agregam a essas três que eu mencionei. A própria dimensão cultural, que já está no recente decreto do pregão eletrônico aqui no Brasil, a dimensão cultural da sustentabilidade foi reconhecida aqui no Brasil como devendo integrar as nossas contratações no que é pertinente, e nas minhas linhas de ação, a dimensão ética. E porque o foco também não é a Tereza que está falando da dimensão ética. Nós temos grandes juristas e pessoas, literatura em outras áreas que dizem a sustentabilidade, professora Martia Sen, aqui no Brasil, o professor Juarez Freitas, a sustentabilidade tem uma dimensão humana, de dignidade planetária, fundamento ético. O meu interesse na dimensão ética da sustentabilidade vem pela minha formação em complementar na graduação de filosofia e na relação do que essa dimensão ética da sustentabilidade se relaciona com as normas, com o direito. O direito, quando eu digo aqui, eu estou não no sentido do direito como justo, me refiro a ele também, mas no direito, no quadro institucional, normativo brasileiro e particularmente, Rodrigo, nas normas que regem o nosso sistema de contratações públicas. Lei Geral, RDC, o vídeo, o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional em votação. A dimensão ética se relaciona ao bem-estar das gerações presentes, das gerações futuras, da interpretação jurídica, da garantia dos princípios e das primazias constitucionais nas nossas atuações. Então, eu trago aqui a dimensão ética como muito relacionada à sustentabilidade naquilo que é a preservação da saúde humana. É o que nós estamos aqui
nesse desafio de enfrentamento da pandemia. Assim, numa síntese, né, muito, espero que não tenha conseguido passar com clareza, há uma relação muito grande entre a dimensão ética da sustentabilidade e as demais dimensões. Não são excludentes. Não é a sustentabilidade, não é aquilo que é só para pessoas que não estão. Eu escuto, às vezes, infelizmente, muito isso. Sustentabilidade está em norma posta. E norma posta deve ser observada, inclusive nas contratações públicas. Vamos Pois aqui à é, Teresa. disposição. E ainda mais nesse momento, né, de vulnerabilidade, né, eu acho que a filosofia, né, eu acho que a sustentabilidade, né, eu acho que essa visão do outro, esse olhar para o outro, eu acho que tem tudo a ver com essa sustentabilidade, né, para a gente sair um pouco dessa letra fria, né, da lei. A gente sabe, né, da Constituição, que temos lá a questão ambiental no artigo 225 da Constituição, mas eu acho que a gente tem que sair e entrar mais, ver de uma maneira mais humana, né? E eu acho que é isso que você propõe, né, como filósofa, como, né, estudiosa aí, né, do direito ambiental e da sustentabilidade. Tereza, avançando, a sustentabilidade ela é obrigatória nas contratações públicas? Sim, principalmente assim, partindo do gancho da sua fala, que você trouxe um aspecto muito relevante quando menciona o 225, que é quando fala do dever do Estado em preservar o meio ambiente. E ele fala também do bem-estar e da saúde de todos. Então, aqui no Brasil, nós temos um grande jurista, que é o professor Fernando Acauí, que é lá da Universidade em Santos e diretor do Instituto Direito por um Planeta Verde, que faz exatamente, uma das pessoas aqui no Brasil que faz a relação entre preservação ambiental e saúde e bem-estar. Isso está lá no 225. E essa conexão e ampliação, elas se efetivam particularmente no caso das licitações e dispensas para a pandemia, que nós vamos adentrar também, mas também nas licitações pela Lei Geral da 8666. Nós temos uma previsão expressa no 866, naquilo que eu digo que é o coração, o cerne, e é a bússola irradiante de toda a interpretação da 866, que é o artigo 3º. Então, desde 2010, as licitações devem promover o desenvolvimento nacional sustentável, num igual equidistância, num igual status normativo da isonomia, da obtenção da proposta mais vantajosa. Então, a resposta, objetivamente, para a sua pergunta é sim, as licitações sustentáveis, elas estão inseridas no nosso ordenamento licitatório, não só na Lei Geral, como também no RDC, e elas são obrigatórias. Existem situações nas quais nós não vamos conseguir ter critérios de sustentabilidade. Eu gostaria também de detalhar esses aspectos também. Se for possível, a gente tiver um tempo para isso. E, Tereza, dentro, né, do que você está colocando com relação às licitações, como efetivar a sustentabilidade sem violar o menor preço? Né? Já que você se refere aí à questão das licitações. Essa é uma pergunta muito recorrente. A escola da AGU tem uma gratidão imensa à escola da AGU desde 2009, 2010, que foi uma das escolas precursoras a disseminar a temática no Brasil das licitações sustentáveis. Na Constituição, no Grupo de Estudos de Direito Ambiental, na Escola da AGU de São Paulo, em 2009, para fazer esses estudos. Então, nessas capacitações, que eu quero louvar e honrar o apoio institucional da Escola da AGU e depois nacionalmente em vários outros estados, inclusive aí em Minas, é muito comum o servidor público me perguntar, ou perguntar aos colegas da Câmara Nacional de Sustentabilidade, como é que ele não vai restringir a competição, como é que ele não vai ter um menor preço. E aí eu acho que existe uma função muito importante da atividade de consultoria e do advogado público de esclarecer que essas normas têm uma aplicação na medida do interesse público ser atendido. O menor preço vai ser sempre, seja sustentável ou não, né, Rodrigo? Ele vai ter sempre que atender à necessidade da administração. Se eu tenho
uma previsão na 866. Eu tenho um decreto federal de 2012, 7746, que me dá as diretrizes e aplicação das licitações sustentáveis. Eu tenho várias instruções normativas na área federal do Ministério do Planejamento extinto e hoje também do Ministério da Economia nessa linha. Tem o decreto do pregão, dizendo e orientando como deve ser feita. Qual é a perspectiva para não restringir a competição e nem o menor preço? É a identificação precisa da necessidade. Qual é a necessidade do poder público? Porque nem sempre, Rodrigo, o menor preço vai ser o melhor preço. E o menor preço deve estar de acordo com as especificações. Não é hoje, a gente não contrata bens e serviços comuns de acordo com o menor preço, mas não é qualquer menor preço. Não é o menor preço do produto que polui, não é o menor preço do produto que gera impacto ambiental, não é o menor preço do produto com mão de obra infantil, não é o menor preço, é o menor preço de acordo com a necessidade da administração. E aí é que entra a importância da preparação e da capacitação dos gestores públicos brasileiros, estaduais, municipais, e nós aqui na G1, do Executivo Federal, para ensinar ao gestor como fazer a motivação administrativa. Pois é, Tereza. Nós estamos cansados, né? De caneta que não funciona, de produto que polui, é nessa linha. E você fala tanto da escola e eu jogo a bola também para você. Eu acho que o papel da consultoria nesse momento, né, em que o que fazer com as contratações, né, como lidar com as licitações, eu acho que a consultoria tem um papel fundamental, um papel importantíssimo, né, e é por isso até que a gente abusa de você aí para trazer, né, esses conhecimentos, essa experiência sua, né, nesse ambiente aí, né, de contratações, sustentabilidade e ética. Tereza, avançando, não é? Nesse cenário, né, vamos entrar agora nesse cenário da Covid-19, né, cenário que estamos aí todos vulneráveis, né, todos muito aflitos. O que aconteceu com as normas licitatórias? Né? Como é que você, como consultora da União, trabalhando aí diretamente na consultoria, como é que, né, você orienta? Como é que a gente, nesse momento, né, de fragilidade, como é que o nosso interesse de saber o que aconteceu com as normas licitatórias nesse período? Tá. Eu atuo na consultoria jurídica da União no Estado de São Paulo. Nosso interesse de saber o que aconteceu com as normas licitatórias nesse período. Tá. Eu atuo na consultoria jurídica da União no Estado de São Paulo. Então, nós assessoramos aqui os órgãos do Estado de São Paulo, com exceção de São José dos Campos, que tem uma unidade consultiva própria. Eu não sou consultora da União, eu sou advogada da União. Existem alguns consultores da União que estão atuando diretamente lá como consultor-geral da União. Além disso, eu estou coordenadora de uma Câmara Nacional de Sustentabilidade da Consultoria Geral. Essa Câmara foi reconhecida pelo Departamento do DECOR, da Consultoria Geral da União, que iniciou-se em 2013, essa Constituição por um considerou que a atividade consultiva também deve abarcar a segurança jurídica nas contratações, nas licitações, na gestão de resíduos sólidos, nas normas e nos aspectos de sustentabilidade. Então, qual é o cenário que nós temos hoje em face da pandemia? Eu acho que é um aspecto fundamental. A gente tem que saber de onde está partindo, né, Rodrigo, para não se perder nesse emaranhado de normas e medidas provisórias e resoluções e instruções que nós diariamente estamos vendo e tendo que nos atualizar na área trabalhista e várias áreas que está acontecendo, não só no direito administrativo. Então, se a gente dá um passo para trás e olha, o que está acontecendo? Nós temos uma pandemia, uma situação mundial, nós temos a necessidade de uma resposta do Estado que seja rápida, que preserve a transparência, que preserve e garanta a saúde pública e a sustentabilidade. Em face disso, nós tivemos uma lei, que é uma lei
específica para a pandemia. Quem não é da área do direito, é a lei, eu notei ali, fiz uma colinha, é a Lei 13.979, de 2020, e essa lei, ela estabeleceu alguns regramentos extremamente efetivos e práticos e excepcionais da 8666. Então, a resposta da Consultoria Geral da União foi uma resposta rápida por uma de suas câmaras temáticas, que nós temos a de sustentabilidade, nós temos uma câmara temática coordenada pelo Dr. Hugo, que foi a elaboração de minutas de editais. Já estou antecipando aqui um pouquinho as ferramentas disponíveis, mas mostrando que houve uma resposta muito rápida da Consultoria Geral da União para dar segurança jurídica para os órgãos assessorados com relação a essas contratações. A Lei 13.979, ela mudou o prazo, ela alterou a lógica de estudos preliminares, ela mexeu em questões de preço, tem questões de dispensa, tem vários aspectos que estão trazendo muito debate e que nos levam a um ponto que eu quero destacar, e que eu estou achando muito positivo. O direito, que foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu publico num blog de uma editora, e a primeira pergunta que eu fiz quando saiu é: qual o direito administrativo, no meu artigo, ele vai conseguir dar respostas rápidas e garantir a saúde pública das pessoas? E eu estou vendo que está conseguindo. Então, pelo menos na nossa parte aqui das licitações, na atuação da Advocacia Geral da União, eu vejo e tenho muita honra e muito orgulho de estar nessa instituição. Você me Eu também. conhece, as pessoas que me conhecem sabem que isso É é recíproco. verdadeiro, e o olho até brilha, porque a gente acredita nessa advocacia pública. Então, houve o afastamento, a legislação específica para as contratações da pandemia, ela gerou um afastamento de algumas diretrizes da lei geral. O que eu quero destacar são alguns pontos. Qual que é o objetivo maior dessa legislação? E aí eu trouxe, para quem quiser anotar ou tiver com a lei aí no seu smartphone nos assistindo, o objetivo maior é o enfrentamento dessa situação, dessa crise, e dar uma resposta e garantir a saúde pública das pessoas. Mas eu acho importante nós destacarmos que há um espírito público que está logo no parágrafo 1º, que é a proteção da coletividade. Então, ainda que eu tenha a temporariedade dessas normas, como está aqui no artigo 4º, parágrafo 1º, ainda que eu possa postergar os estudos preliminares, existe um cerne que não é para ser afastado. Um cerne que a Consultoria Geral da União tem dado orientações. Nós tivemos um parecer número 2 de 2020, nós tivemos um outro parecer belíssimo do Antônio com relação à orientação do DECOR, com relação ao que fazer com os nossos servidores terceirizados, mas há um cerne que é um cerne da preservação dessa saúde pública. E aí entra a sustentabilidade. O que eu gostaria de destacar é que quando, por exemplo, nós temos aqui no artigo 4º, parágrafo 3º, olha que interessante, quem já está se dedicando a essa lei, ela permite a contratação de empresas com inidoneidade declarada, ou com direito de participar de licitação, ou de contratar com o poder público suspenso. Quando uma norma tão basilar como essa, das licitações, ela é afastada, qual é o bem jurídico que nós estamos tutelando? É a saúde das pessoas. Então, de uma forma subjacente a toda essa legislação, nós temos valores de cunho ético. E quando eu consigo passar que a sustentabilidade também tem essa dimensão de preservação social e humana da saúde das pessoas, eu tenho essa questão ética de orientar os gestores em alguns aspectos muito práticos, Rodrigo, que eu gostaria de alertar aqui, porque eu acho que a gente tem que passar informações de utilidade pública também. Nós temos normas excepcionais que estão sendo editadas corriqueiramente pela Anvisa, para várias especificações,
para máscara, para álcool. Eu vi uma recente, como são os serviços de alimentação, os cuidados. Então, essas normatizações excepcionais da pandemia, da Anvisa, elas devem ser inseridas para Pois que é, aquilo... Pois não. é Eu o que falo você... muito, né? Desculpa, Não, mas eu Rodrigo. acho que está dentro Desculpa. muito do que Você sabe que eu me empolgo, eu perdão. sei, mas E a né, eu angústia de deixo, passar para as pessoas a mensagem, Tereza, eu perdão. deixo você falar porque né, eu fico até receoso de interromper, porque é tanta informação Não, boa, né? perdão. Porque o que você acabou de colocar, e era o que eu ia te perguntar mesmo, se você tiver alguma coisa para acrescentar, é Sim, exatamente como proceder nas aquisições públicas para o enfrentamento da pandemia. Né? Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, mas é dentro disso sim, aí que você está expondo. Por isso que eu deixei você à vontade. perdão. É, é só uma parte, porque nós, assim, é uma ferramenta magnífica o Instagram. E é realmente fantástico a criatividade que a escola está tendo de possibilitar o bom uso dessa ferramenta, trazendo informação de utilidade pública e conhecimento para as pessoas. Então, Claro. mas o Instagram tem a regra do tempo, Pois é. então nós acabamos ficando. Falei, eu gostaria de falar e te interromper. Eu espero a Não, gente eu ter uma vou. possibilidade depois de eu não te interromper. É Mas o que claro, eu mas queria dizer não, com eu relação. assim, e se você tiver alguma outra coisa a mais para acrescentar com relação Sim, às aquisições, tenho, porque eu tenho tenho. muita curiosidade também de saber dos contratos de serviços, né? Como é que ficam Sim, os contratos de serviço sim, nesse momento, né? Nesse sim, período. sim. Eu tenho orientações, sim. As aquisições, elas não devem, ainda que pelo regramento excepcional da legislação da 13979, elas não devem desconsiderar os aspectos e as normas garantidoras de saúde pública. A que eu me refiro, já antecipei a questão da Anvisa. Nós temos várias normatizações referentes ao gerenciamento de resíduos de saúde. Quando uma licitação, uma dispensa, uma contratação, ela é feita usualmente por um órgão público que tem na sua área finalística prestação de serviço de saúde no hospital, um termo de referência, ele já vem com todas essas preocupações e inserções de normas que nós temos, porque o órgão já está habituado com isso. Mas na situação que nós temos e na irradiação desses bens por vários outros órgãos que estão atuando na pandemia e eles não têm o conhecimento prévio das questões de saúde, nós temos que orientá-los a seguirem as normas da Anvisa, ao gerenciamento de resíduos de saúde, a gerenciamento de resíduos de construção civil, porque senão o barato vai sair caro. E eu vejo a sustentabilidade nessas aquisições e contratações como um garantidor de que a gente não tenha mais danos ambientais no futuro. E quando eu digo danos ambientais, eu gosto da expressão sustentabilidade, porque são danos que não são só visíveis ao meio ambiente, são danos às próprias pessoas e à saúde humana das pessoas. Pode ser a mim, pode ser a você, como pode ser aos nossos filhos, ou como pode ser aos nossos netos. Então, e são normas que já estão sedimentadas, estão gerais e obrigatórias. Então, nós não vamos exigir nenhuma novidade dos licitantes ou nas dispensas. Nós temos que, então, ter esse cuidado e, uma parte importante, nas situações nas quais isso não for possível, porque a gente tem que trabalhar com o mundo dos fatos. Nas situações nas quais isso não for possível, é fundamental que a consultoria jurídica esteja junto com esse gestor, orientando esse gestor na sua motivação administrativa para o não cumprimento dessas normas. Que não Pois pode é, haver essa quebra, não se aplicar como uma regra. Pode falar. claro. Não, eu estou vendo aqui alguns comentários aqui, Tereza. É tanta coisa, né? Aos poucos a gente Sim, vai, né? Os colegas, né? Eles vão fazendo os comentários. Eu estou seguindo aqui
né, um caminho que eu resolvi seguir para orientar, mas aos poucos ali a gente vai tentando Sim. responder as perguntas que estão sendo feitas. Tereza, e os terceirizados? Como é que a Sim. cautela com a saúde se refere? Como é que funciona aí essa cautela com a saúde e a dimensão social da sustentabilidade? Como é que funciona isso aí? Né, para a gente abordando também essa questão tão delicada, né, nesse momento, que é a questão dos terceirizados. É. Então, os contratos de prestação de serviços terceirizados vigentes, hoje nós temos muitos trabalhadores, a terceirização é uma realidade em órgãos públicos brasileiros já há algumas décadas. Os contratos que estão vigentes, os contratos federais, nós tivemos orientações bem precisas do Ministério da Economia, e nós tivemos também orientações com relação à própria Advocacia Geral da União, por um parecer, salvo engano, é o parecer 26/2020 do DECOM, que orientou com relação aos terceirizados. O que é de se garantir a saúde e é de se garantir a vida desses terceirizados. Mas tem uma questão aí que eu acho que é importante você ter me perguntado sobre as dimensões da sustentabilidade, porque nós temos a dimensão econômica, nós temos a dimensão social, que é o direito à saúde, mas nós temos também a questão, o que nós vamos aplicar, regra que nós vamos seguir. Então, num primeiro momento, o direito que foi garantido é o direito à vida, o direito à saúde com relação aos terceirizados. Então, várias unidades que fecharam, que não estão dentro daqueles serviços que devem continuar, tanto os servidores como os advogados públicos como nós estamos em teletrabalho, existem situações também de terceirizados nessa situação. Houve uma orientação apenas para não ter o pagamento da alimentação e do transporte. Essa é uma resposta, perdão, imediata. Né? A gente tem um direito a cuidar, que é esse aspecto social da sustentabilidade e a saúde e a vida dessas pessoas. Mas nós teremos desafios que estão sendo pensados, estão sendo amadurecidos, são desafios a médio e longo prazo. O que vai acontecer com esses contratos? Esse é o papel fundamental da advocacia pública, para que se tenha um olhar para o direito administrativo, que seja um olhar que considere também como é que nós vamos aplicar. Vamos ter revisão contratual? O que nós vamos fazer com esses contratos? E quais serão, por outro lado, as demandas que virão, e já sei, de escritório de advocacia e colegas de faculdade que atuam, que já estão pensando em demandas e como é que nós vamos fazer e tal. Então, existem desafios que são muito sérios, porque eles têm impactos econômicos também em toda essa classe trabalhadora, impacto no Estado e impacto no setor contratado, nos empresários, e nós temos que equacionar. Por isso que eu acho que ter a dimensão ética e o olhar da sustentabilidade mais ampliativo dá a possibilidade de termos interpretações jurídicas e soluções que estão consensuadas em todos, que possibilitem os menores danos em todas as esferas possíveis. Mas essa é uma interpretação, é uma posição ainda minha e a qual eu acredito que nós vamos ter que nos dedicar e estudar muito isso ainda. Pois é, Teresa, você como, né, filósofo e também, né, já tendo feito aí a sua tese de ética e sustentabilidade, né, isso aí me faz até lembrar do Levinas, não é? Quer dizer, a alteridade. Né? Eu acho que a gente está no momento em que a gente tem que, né, ver o outro, né, e a gente tem que se ver e tem que ver o outro. Né? Eu acho que eu acho que tem tudo a ver esse momento, né? Eu acho que até dentro dessa questão aqui que você trata muito bem, não é? Que é a ética, né? Isso é uma questão ética, não é? Isso mesmo. E Tereza, A questão que você trouxe da alteridade, ela não é jurídica. Ela é uma postura e um posicionamento cidadão. Mas ela é fundamental nos desafios sociais e dos desafios da nossa sociedade contemporânea.
Porque sem uma postura institucional, humana, pessoal e cidadã de alteridade, a alteridade é olhar o outro. É não concordar, mas é permitir que ele se manifeste. É aceitar o diferente de mim. Não tenho aprofunda estudo sobre isso, mas é esse olhar ao outro que é o desafio. E o outro não é só o outro é também a sustentabilidade. O outro é como está a vida nas cidades. Então, são essas reflexões a quais nós, do direito, somos chamados pela pandemia a acelerarmos os nossos processos de aprofundamento metodológico, ontológico e de interpretação e de respostas rápidas, para que a gente possa não só dar respostas condizentes com o nosso ordenamento jurídico e Constituição brasileira e normas, mas também a gente possa se antecipar e ter uma atuação proativa, como fez a Advocacia Geral da União nessas iniciativas que eu mencionei da Câmara, que elaborou os modelos de geral. Foi uma atitude extremamente proativa. Claro. Do Dr. Hugo e da Com certeza. E, Tereza, diante de tantas normas, né, ambientais que o Brasil possui, até você já citou uma delas, né, a 13979, de tantas alterações, né, onde localizar ferramentas que possam orientar os gestores públicos para essas contratações dentro do cenário da Covid? Porque, assim, eu acho que nós, né, e você principalmente, a gente dando um olhar mais humano, não é, para as interpretações, saindo um pouco da letra fria, né, da lei, a própria Constituição, né, a gente tem no artigo 225, né, o equilíbrio ambiental, mas a gente, né, dando esse olhar mais humano, como você está, né, dando com relação à sustentabilidade, à ética, né, nas contratações, como é que é essa orientação, né, que é passada, né, para os gestores nesse momento? Um olhar humano jamais dissociado da racionalidade e da juridicidade. Então, é a perspectiva da dignidade da pessoa humana, da ética, naquilo que nós temos no nosso quadro institucional jurídico brasileiro. E as nossas normas brasileiras, elas são simplesmente maravilhosas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos várias normas que têm isso já internalizado. E justamente a licitação sustentável é o uso do poder de compra do Estado, que é em torno de 20% do PIB, para a gente não gerar poluição e fomentar mercados mais sustentáveis. É o Estado dizendo, o TCU diz que tem que fazer assim, a legislação diz que tem que fazer assim, o Ministério da Economia diz que tem que fazer assim. Então, nós temos várias, o quadro institucional já está assim, sedimentado nesse olhar humano também. Onde nós encontramos? Porque não adianta nada filosofia, não adianta nada ideia, filosofia, se você não constrói na juridicidade. Então, nós precisamos também de ferramentas. Então, o que eu indico na prática? Consultar o site da Anvisa na legislação, nas normatizações excepcionais para a pandemia. Consulta o site da Anvisa. Consultar o site do Planalto, que tem também toda a legislação Covid que está mudando, está sendo atualizada, é fonte oficial de informação. Consultar o site da Advocacia Geral da União, agu.gov.br. Entra lá na aba superior, vai ter modelos de editais e contratos. Tecla, vai ter vários modelos para as contratações usuais e tem os modelos do Covid. Termo de referência, contrato, edital, projeto básico, está tudo ali. A dispensa. Então, usar as minutas da Advocacia Geral da União que foram aprovadas pelo Consultor-Geral da União. Ontem foi colocado também no site da AGU a terceira edição do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. O Guia Nacional de Licitações Sustentáveis é um trabalho que já está na sua terceira edição e ele é da Câmara Nacional de Sustentabilidade, originário de um guia desenvolvido em São Paulo pela doutora Luciana Pires. Em 2016, ele se tornou um guia nacional e ele vem sendo atualizado.
A partir, considerando o cenário do Covid, nós fizemos uma força-tarefa na Consultoria Geral da União pela Câmara, atualizamos as normas que estão no guia. O que é o guia? Quem quiser entender o que é licitação sustentável e tiver com tempo, não tiver contratação Covid e quiser estudar, vai lá. Tem um livro de licitações sustentáveis que a Câmara fez para vocês, de presente, nós estamos lá, é só baixar. Mas tem uma parte específica que são os principais objetos contratuais com as principais e com as normas de sustentabilidade brasileira que são obrigatórias. E aí nós temos tabelinhas, que é o recorta e cola. Então, vai ver lá, olha, como é que não vai restringir a competição? Então, diz, insira no termo de referência como especificação do objeto e tenha o recorte e cola. Então, é uma análise jurídica das normas de sustentabilidade existentes no Brasil para a inserção nas minutas, no edital, no termo de referência, obrigação da contratada. Então, esse guia está disponível no site desde ontem, com as normas atualizadas até abril de 2020. Usarem, então, a terceira edição do guia, não a segunda mais. Nós, Tereza, pela escola, até no início, até disse isso, que a gente tem o projeto AGU em casa, e a gente está montando uma sala virtual que vai ser lançada na segunda-feira, que trata de todas as questões do Covid-19. Eu estou coordenando essa sala junto com a Cristiane Yakura, que é a coordenadora da escola da segunda região. E a gente montou essa sala até com muito carinho e contando também aí com a participação dos consultores. E ela me disse, falou, Rodrigo, a gente precisa inserir o guia de sustentabilidade, né? E como saiu, como você mesmo disse, saiu, me parece ontem, não é? A gente não tinha atinado para isso, mas iremos inserir na nossa sala virtual o guia de sustentabilidade que, né, eu não tenho dúvidas que assim fará, né, incrementará, né, a nossa sala. Obviamente que as pessoas vão poder, né, é um fórum, né, as pessoas vão chegar lá, os colegas, né, vão poder consultar e lá a gente colocou vários textos, né, e também ações na justiça, fazendo um conjunto de ações da AGU, né? E você não tenha dúvida que na segunda-feira a gente vai inserir lá esse guia de sustentabilidade que, né, eu não sabia até então, mas você já não tenha dúvidas que esse guia vai fazer, né, uma grande diferença nessa sala, né, e todos os colegas que nos assistem, a gente vai lançar essa sala na segunda-feira, né, e para que todos visitem, para que todos deem opiniões, né, essa também é uma iniciativa da escola, né, até disse aqui no início, pela direção central, o Danilo Santana, pela Adriana Venturini, que é a vice-diretora, e com a nossa ajuda, né, a ajuda dos coordenadores regionais. Então, assim, a gente está com muito ânimo, né, para essas capacitações, né, de uma maneira diferente. Quer dizer, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível dentro das capacitações e dentro da transmissão de conhecimentos, né? Sem, obviamente, né, e claro, né, mantendo esse elo, né, o elo que a gente sempre tem que ter com os colegas e com a comunidade jurídica em geral. Tereza, você gostaria de acrescentar alguma outra coisa? A gente tem um tempo, né, que né, 60 minutos para as nossas lives. Em breve, até eu vou anunciar a outra live que nós teremos na semana que vem, né, trabalhando também essa questão aí de contratações públicas. Mas se você tiver alguma coisa a acrescentar, porque eu estou extremamente satisfeito, né, com né, as suas respostas. Não é? Eu acho que a gente tentou aqui e eu tentei trazer aqui questões que pudessem englobar toda essa polêmica das contratações, toda essa polêmica que poderia aí trazer aí para o gestor, né, e dentro da sua experiência, eu acho que você foi, né, só tenho que te agradecer, mas você está com a palavra, tá? Muito obrigada. Eu tenho 3 coisas para fazer. Uma é
sintetizar, sustentabilidade não é perfumaria. Sustentabilidade está presente em normas brasileiras, incidentes em contratações públicas, normas gerais e obrigatórias. E elas estão garantindo tanto a qualidade da nossa vida humana hoje, como também das gerações futuras e principalmente em face da pandemia. Complementar a isso, ainda na primeira questão que eu gostaria de falar é um momento, Rodrigo, você deve ter se apercebido, de uma grande percepção e de possibilidade de desenvolvimento de temas que são extremamente relevantes. E as licitações sustentáveis, apesar de toda a segurança jurídica que ela já tem há anos, e estarem com resoluções no CNJ, a atuação da AGU, elas ainda são poucos conhecidas no Brasil. Esse é um fato, infelizmente. Então, nós estamos num momento de fortalecer a temática e coloco à disposição da escola para o que for necessário, assim como já antecipo em nome de todos os colegas da Câmara Nacional de Sustentabilidade. Segundo, eu quero agradecer aos colegas da Câmara Nacional de Sustentabilidade que trabalharam, que eu não sei nem o que dizer. E eu sou testemunha da dedicação desses colegas e o nome de todos eles está no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis na 3ª edição, coordenado pelo Dr. Alexandre Quintanilha, que é da Geolar. Então, eu tenho a minha imensa gratidão a cada um de vocês, porque se a gente quer ir longe, a gente vai junto e colaborativamente, e foi uma equipe fantástica. Em terceiro, eu quero agradecer a escola e a Consultoria Geral da União por essa sinergia e pelo reconhecimento de que essa é uma temática também relevante, aí, inserida na programação de vocês. O guia é um material oficial da Advocacia Geral